E bom dia, Gilberto. Vamos aguardando aí um pouquinho o pessoal entrar, a minha convidada chegar. Oi, Tati. Oi, Vanessa. Bom dia, inconsciente. Simone já entrou. Oi, Simone. Oi, Jais, bom dia! Bom dia. Bom dia, inconsciente. Bom dia, gente! Bom dia! Tá bom aqui a posição que eu tô, Luzo? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então tá jóia. Tá tudo certo. Então, pessoal, bom dia, inconsciente. O pessoal ainda está entrando. É, Eu quero só deixar um avisozinho que eu estou usando a 4G porque vão mexer na energia aqui. Então, se Ixi, por acaso der alguma travadinha, alguma coisa, pode ficar tranquilo que eu dou um jeito aqui. Entro de novo, tá? tá Mas tudo. acho que vai dar tudo certo. Tem dado tudo certo. Então, gente, minha convidada de hoje é a Simone, né, psicóloga e está na formação de analista como eu, está nas finaleiras, né, Simone? Eu já É, já vou passar a palavra para ela se apresentar. trabalho aí. E o tema que a gente vai abordar hoje é fraternidade, e foi um tema que a Simone trabalhou bastante, né? E ela tem bastante coisa para contar para a gente. E eu tenho algumas perguntinhas. E eu vou passar a palavra para a Simone se apresentar. Tá Vamos bom. lá, Simone, está com você. Bom dia. Bom dia para o pessoal que está aí assistindo. Bom dia, inconsciente. Bom dia, Jason. Bem, meu nome é Simone. Eu sou psicóloga de orientação junguiana, né? Sou formada pela Universidade Federal do Paraná, atuo aqui em Curitiba. Fiz a especialização de psicologia analítica na PUC aqui de Curitiba e fui colega do Jason, né? Sou colega do Jason ainda. A gente não está tendo aula junto, agora está cada um por conta aí, dando conta de tudo que precisa para concluir a formação. Sou colega dele na terceira turma de formação de analistas junguianos do Instituto Junguiano do Paraná, né? Acho que quando eu me apresento, né, eu gosto de falar um pouquinho assim de mim para as pessoas saberem um pouco o meu estilo, ou talvez terem uma ideia aí um pouco da minha visão de mundo, né? Então, Claro. assim, antes de fazer, eu sou uma pessoa que foi fazer psicologia mais tarde, né, já adulta. Eu fui jovem, eu fazia balé, sempre fui uma pessoa muito ligada com artes, também com atividade física, com esporte. Fiz faculdade de publicidade e propaganda, atuei como diretora de arte em departamento de criação de agência publicitária por uns 7 anos, mais ou menos, né? Até que dei uma virada aí na minha vida e fui fazer psicologia, né? Também fui professora de dança do ventre por muito tempo, dançarina profissional de dança do ventre. E querendo ou não, essas coisas todas a gente acaba levando para o trabalho da gente, né? Sei lá, às vezes a espontaneidade que uma dançarina que está dançando de improviso precisa ter, eu imagino que também é um pouco que a gente no dia a dia, diante de cada pessoa que aparece ali, que vem com uma coisa específica, a gente está sempre na hora criando e buscando e lidando com o que se apresenta, né? Então, Uhum. acho que é um pouco por aí, assim. Esse meu interesse pelo tema da fraternidade, ele é muito antigo.
acho que sei lá, de antes de 2003, uma época que eu nem pensava em fazer psicologia ainda, mas eu comecei a entrar em contato com alguns movimentos de ecovilas, em que tem uma questão de uma vida em comunidade, e também pensando muito nessa questão de consciência ecológica e de colaboração, de liderança circular. E eu fiquei encantada com algumas coisas que eu vi. Né? Claro que somos todos humanos, não é que seja tudo uma maravilha perfeita, né? As pessoas têm Uhum. sombra, mas eu fiquei encantada com algumas propostas ali, e aquilo me tocou tanto que quando eu fui fazer a monografia, né, da minha especialização na PUC, eu sempre gosto, quando eu tenho que fazer um trabalho extenso assim, escolher algo que realmente me engaje, me motive, porque é uma trabalheira, né? E daí eu falei assim, não, Uhum. vou falar disso, eu nem sabia que nome dar, né? Eu não sabia se eu chamava de solidariedade, se eu chamava de cooperação, mas eu queria falar do que faz uma pessoa cooperar e querer contribuir para um bem maior e, né, e ter uma atitude generosa, solidária com os outros, sem, assim, como algo que vem de dentro da pessoa, não como algo que é imposto ou que foi ensinado ou que foi, assim, está instituído que assim deve ser, né? E nessa busca, eu estava sem saber ainda que nome eu ia dar, e lendo muito, eu entrei em contato com o texto de um poeta mexicano, Otávio Paz. Eu não sei se alguém já conhece, ele foi até Nobel de Literatura. Em 93, ele escreveu um texto em que ele fala dos princípios, né, da modernidade. Vamos pensar lá, a modernidade iniciando com a Revolução Francesa, né? Liberdade, Uhum. igualdade, fraternidade, né? Até achei Uhum. interessante, Jais, eu não sei se você tinha visto isso, mas na divulgação lá, alguém escreveu, né, liberté, égalité, e não sei o quê. Não sei se foi vocês pegaram algo no ar aí, Alguém mas pegou no ar. Mas é bem isso, daí que veio o nome. Eu falei assim, não, acho que é fraternidade mesmo. Vou dar o nome de fraternidade para isso que eu quero Uhum. explorar, né? Porque foi bem bacana, assim, porque ele coloca, né, que lá na Revolução Francesa, quando elegeram essas três palavras, né, liberdade, igualdade e fraternidade, ele entende que a modernidade já deu muito conta da liberdade, né, e talvez de algumas coisas da igualdade, né, se a gente for comparar com como era lá na época da Revolução Uhum. Francesa, né, mas que sem a fraternidade a coisa não funciona, né? Ele coloca que não funciona sem a fraternidade. E ele percebia já em 93 uma crise da modernidade, né? E ele estava pensando em propostas para superar aí algumas coisas que estavam meio desgastadas já. E ele Uhum. entende, né, que a fraternidade é o que faz a liberdade e a igualdade funcionar, né? Como assim? Se eu tenho uma liberdade sem fraternidade, eu posso passar por cima da liberdade do outro, né? Eu não sei respeitar, né? Essa liberdade não é possível em grupo, né? Então, a Então, fraternidade um dos, equilibra a liberdade. Diga, faz. um dos primeiros elementos, talvez você esteja trazendo em relação à fraternidade, seja o limite que ela transmite, né? Que ela possibilita nas relações humanas, então. Ela tem esse elemento, pelo visto. Sim, eu acho que ela não impõe o limite, mas a partir do momento que a pessoa construiu em si uma atitude fraterna, naturalmente ela vai saber respeitar a liberdade do outro, né? Então, eu nem sei se tem uma palavra melhor que limite às vezes parece que é um pouco forçado, mas acaba sendo uma questão assim até mais consciente mesmo, né? Eu não quero passar por cima da liberdade do outro, porque ele é meu Um irmão, contorno, né? Talvez. é meu colega. Oi? Um contorno nas relações, talvez, então, né? É. E ele também fala que mesmo a igualdade não funciona sem a fraternidade. Porque a gente às Uhum. vezes fala de igualdade, mas também tem. Eu gosto muito mais do conceito de equidade, que é aquela questão de que cada um tem as suas necessidades. Eu não posso dar igual, exatamente o mesmo para todo mundo, né? Eu tenho que pensar na necessidade de cada um, o que cada um está precisando naquele momento, né? Então, Uhum. uma igualdade muito
seca e dura e muito ao pé da letra, acaba indo para um outro problema que o Jung se preocupou muito lá na época dele, que era o problema da massificação. Né, dessas pessoas sem personalidade própria, sem uma essência verdadeira, niveladas numa igualdade. Isso também é uma coisa bem perigosa, né? Uhum. Bem legal, bem ponderado. Ô Simone, De... você sabe que eu estava aqui pensando sobre o tema de hoje, né? E por mais que a gente saiba um conceito geral sobre fraternidade, eu fiquei pensando assim, do ponto de vista da psicologia analítica, né? O que que seria então a fraternidade? Como é que a gente poderia falar um pouco sobre isso, Tá, né? tá. Então, o Jung não tem assim, ele não fala muitas vezes a palavra fraternidade, mas eu fui pensando ideias do Jung quando eu fiz o trabalho, assim, eu fui buscando ideias do Jung que ajudariam a gente a compreender essa atitude fraterna, né? Uhum. E nessa busca, assim, uma coisa que eu achei interessante é quando ele começa a falar do conceito de inconsciente coletivo, né? Porque o que que acontece? A gente tem lá aqui a nossa consciência, o nosso ego, que é tudo que a gente sabe da gente, né? O que a gente mostra, mas a gente tem um inconsciente. Mas esse Uhum. inconsciente, ele não é só meu. Quanto mais eu me afasto ali, né, daquilo que é só meu, eu tô também. Eu gosto de usar minha mão, às vezes, para explicar isso para o paciente, né? É, meu dedo sou eu aqui. A unha bonitinha que a gente pinta, que agora não está pintada por causa da pandemia, né? Mas essa unha bonitinha é aquilo que a gente mostra para os outros, é a nossa persona, né? Mas a gente é mais do que isso, né? E, Uhum. claro, né, eu tenho aqui uma parte que é consciente, mas quando eu vou indo mais lá para o fundo de mim, eu estou plantada num lugar onde tem várias outras pessoas. Né? Tem uma Uhum. base comum da onde emerge, né? O, Uhum. o que é de cada um, né? E daí Jung, quando fala dessa base comum, ele diz que é o que traz esse senso de pertença, muitas vezes, para a gente. E a gente, até no trabalho em clínica, muitas vezes a gente recorre a isso, né? Às vezes a pessoa está se sentindo péssima, pavorosa por conta de alguma questão dela, às vezes reconheceu alguma coisa nela que ela condena muito, ou seja lá o que for, né? E como é interessante quando ela percebe que isso é algo do ser humano, né? Que isso é algo Uhum. da humanidade, que não, ela não é a única que tem aquilo, que outras pessoas já passaram por aquilo, outras pessoas já superaram aquilo, já deram conta, e que não é uma Uhum. aberração, né? Esse senso, né, de que isso é humano, é de todos, geralmente é algo que a gente usa muito no trabalho analítico para a pessoa ir se compreendendo. Isso vem, né, dessas profundezas aí, né? Até eu tô lembrando, assim, né? Quando o Jung está falando disso, pensando mais nessa questão de um sentimento coletivo e tudo, ele fala, né? Vou ler aqui, tá, Jason? Ó, tem Uhum. uma hora que ele fala assim: algo de nossa psique não é indivíduo, mas povo, coletividade, humanidade. De alguma forma, somos parte de uma psique única e abrangente, de um homem singular e imenso, né? Aquilo que é de todo mundo, né? Que todo ser humano Uhum. tem, né? Então, É. isso foi uma das coisas assim que eu vi, né? Você vai me interrompendo já, senão eu começo a falar que Tá. não vai. Eu acho que você está trazendo o unus mundus, né? Que é um conceito alquímico tão Uhum, é, apa- complexo, né? Porque ele aparentemente fala dessa coletividade em nós, desse povo em nós, mas ao mesmo tempo fica bastante difícil quando as pessoas tentam olhar para isso de uma maneira, de um olhar filosófico, científico, por exemplo, né? Como Jung chega nessa ideia de coletividade em nós, né? O que é uhum. muito, muito interessante, dá para aprofundar muito que a gente, né, quando estuda arquétipo, a gente começa a ter um endereçamento de pensamento totalmente diferente do que costumeiramente quando a gente lê assim por cima acha, né? Quando as pessoas falam inconsciente coletivo, normalmente elas pensam assim que as pessoas têm uma tomada ligada, né? Numa nuvem
E eu sempre costumo, né, não que isso não seja possível, não que a gente não possa ter algo assim, né? Mas o quanto Jung ele conseguiu aprofundar um olhar do inconsciente até chegar num substrato onde a gente chega nesse ser humano coletivo que é, né, do mesmo modo que temos dois olhos, um nariz e uma boca, né, nós temos uma psique também que corresponde, de certa forma, a um modelo, a uma forma coletiva, né? Sim. Achei bem legal tu conseguir E a juntar a fraternidade até aí. e a gente tem que saber se relacionar com isso, né? Não é porque isso está em nós que já está ali pronto e não precisa fazer nada a respeito, né? Eu tô sempre, talvez, às vezes, sendo impactada por isso que é coletivo, mas eu tenho esse meu ego e essa minha consciência que vai se relacionar com isso. Se simplesmente está lá e eu ignoro, é até desastroso, né? Às vezes a gente é levado pela maré e não sabe nem o que está acontecendo. Então, a gente tem uma responsabilidade de se relacionar com essas coisas, né, Jason? E eu tenho mais uma pergunta agora para te fazer, que é mais uma curiosidade minha, já que tu, né, como tu pesquisasse, eu imagino que tu chegou a algumas imagens arquetípicas da fraternidade, né? Porque pensando que a fraternidade também é um motivo arquetípico, portanto existe em todos nós, né? De que arquétipo, talvez, eu arriscaria perguntar assim, que arquétipo estamos falando ou que imagens arquetípicas você conseguiu encontrar na tua pesquisa, quando você estava olhando? Tá. Eu tô lembrando porque eu acabei também usando alguns trechos de um livro que o Gustavo Barcelos, né, psicólogo, analista junguiano aqui do Brasil, né, ele escreveu um livro chamado O Irmão, o Arquétipo do Fraterno, né? E ele coloca, né, que ele propõe, né, a fraternidade como arquetípica. Então, o que é arquétipo? O arquétipo da fraternidade, né? Do Ele irmão. Uhum. típico é um livro bem interessante, né? E até eu acho bacana, assim, ó, quando ele pega e fala, né? Ele fala assim dessa questão do irmão, mesmo que eu seja filho único, eu tenho essa imagem do irmão em mim, né? Eu vejo outras pessoas que têm irmão, eu fico querendo ter um irmão ou o que seja, né? Então ele fala Uhum. do quanto nessa vivência horizontal com um igual, seja o meu irmão, seja o meu coleguinha de escola, seja o primo que está sempre ali nas coisas de família comigo, né? Como nessa vivência com o igual, eu exercito tanto essa tolerância ao outro, né? Quanto também esse embate com o outro. E como é essa coisa, né, de irmão que se pega, se mata, de repente já está amigo, está lutando. Às vezes, mesmo adulta, ainda acontece essas coisas também, né? E acho que Uhum. tudo que diz respeito a essas relações horizontais, a gente exercita em primeiro lugar com o irmão, né? Ou com alguma Uhum. figura ali que seja equivalente a irmão quando a gente está lá, né, na nossa infância, aprendendo algumas coisas da vida, né? Depois isso vai acontecer em ambiente de trabalho, em vários outros lugares. Tem um trechinho que eu pensei assim do Gustavo que eu acho que tem a ver com essa nossa fala, né, do livro dele, que ele fala Uhum. assim: a psique tem necessidade de espalhar-se horizontalmente e anseia por simetria. A alma anseia por comunidade, né? E isso ele está falando dessa questão do irmão, né? Como a gente Uhum. aprende algumas coisas com o irmão. Então, quando você me pergunta que arquétipo, eu falo o arquétipo da fraternidade, né? Uhum. Outro nome, né? Da fraternidade, do irmão, né? Oi? Tanto a gente pode usar a palavra, o arquétipo do irmão, quanto o da fraternidade, né? Irmão Imagem ou irmã, né, gente? A imagem é a imagem do irmão, né? Eu posso Uhum. usar a imagem do irmão, acho que eu falei várias agora quando eu estava falando com você, né? O irmão, o coleguinha, o primo, o colega de trabalho, né? Alguém que vai Uhum. desenvolver alguma coisa comigo. Agora, quando você fala a imagem, bom, mas não está aqui, vou ficar devendo essa para você. Mas eu tenho uma foto de um encontro que eu participei, isso lá antes de pensar em ser psicóloga e tudo, que era desse pessoal, né, engajado com o movimento de Ecovila. E nessa foto tá todo mundo de mão dada. E era para fazer uma roda em torno de uma fogueira lá, né? Era num espaço de natureza, assim. E, só que era tanta gente que não fizeram uma roda só, tiveram que fazer várias rodas concêntricas, assim. E tá todo mundo de mão dada, porque ali o pessoal estava fazendo uma oração
antes da refeição, né? E alguém, puf, bateu a foto. Aquilo para mim é uma imagem de fraternidade, né? As Uhum. pessoas juntas, de mão dadas, em círculo, uma olhando para o rosto da outra, conectadas, se conectando com algo, né? Uma instância superior, um divino ali, né? E vamos fazer uma refeição junto, e depois a gente tem um dia de atividades juntos. Acho que essa seria uma boa imagem, né? De fraternidade. Porque até foi por conta disso que eu me inspirei e fui fazer toda essa busca depois, né? Olha só. E o que a gente tem visto nas redes sociais, por exemplo, é justamente uma quantidade interessante até de manifestações de fraternidade, eu acho, né? Inclusive, me sinto muitas vezes tocado por alguns vídeos que mostram, por exemplo, aqueles trabalhos, por exemplo, esses corais que eles conseguem fazer online, né? Essas atitudes em relação às pessoas que, de alguma forma, precisam de ajuda e recebem o auxílio, né? De uma maneira, às vezes, criativa, às vezes espontânea. Sim, tem todo mundo que quer se aparecer também, é claro, mas eu acho que tem alguns movimentos genuínos, né? E é interessante como isso toca, parece, nesse arquétipo em nós mesmo. Parece que conversa conosco, né? Essas atitudes. E quando tu faz essa citação, eu também separei essa mesma citação do material que você me emprestou, né? Da psique tem necessidade de espalhar-se horizontalmente, né? Eu fiquei muito pensando o quanto na psicologia analítica a gente pode escorregar pela aquela ideia de verticalidade dos arquétipos, né? De um mais e um menos, de um mais importante, né? E o quanto aqui nessa frase ele coloca assim, né, que na psique não, a gente tem que olhar ela de uma maneira horizontal, né? Tanto o processo de individuação, que a gente já se pensou, né, em etapas a serem cumpridas, e depois a gente passa também para uma ideia de horizontalidade. Então, acho que essa fala dele ela é muito, muito, muito bem colocada, né? E começa a mostrar para a gente que a possibilidade de participação psíquica de tudo que existe dentro de nós, inconsciente ou consciente, tem o mesmo direito, né, de existir. Com certeza, Jaison. Uma coisa que eu percebo é justamente isso. A gente tem uma cultura, né? Uma forma de pensar que muitas vezes quando as pessoas começam a estudar, né, os escritos do Jung, a psicologia analítica, às vezes se perde um pouco em algumas coisas. Por exemplo, às vezes a pessoa quer saber se o velho sábio é mais importante que a puer, por exemplo, né? E qual que é mais? É o pai ou é a mãe, né? Não, peraí, né? O que a gente percebe é justamente que as pessoas precisam, num trabalho analítico, desconstruir essa questão de hierarquia, né? O ego é mais importante que o inconsciente é mais... Aí descobrem que o inconsciente Uhum. tem coisas valiosas. Ah, então ele é mais importante que o ego? Não! Não deixa o inconsciente guiar a sua vida sem você estar numa relação com o ego, que vai ser desastroso também, né? O ego sozinho, Maravilhoso isso que você disse. o consciente sozinho é desastroso, o inconsciente sozinho, Deus o livre, né? Então, Uhum. é justamente esse exercício. Eu vejo que muitas vezes o processo de individuação é um exercício de diálogo de várias instâncias, né? O meu consciente tem que conversar com o inconsciente de uma forma respeitosa e horizontal, né? Eu Uhum. aprendo a me relacionar com os meus conteúdos e respeitar tudo que está lá, né? Respeitar minha Uhum. sombra. Aí eu também vou aprender a me relacionar de uma forma mais horizontal com as pessoas que estão na minha vida. Então, em muitos Uhum. momentos tem essa relação, né? O ego com o si mesmo ali se relacionando. Muitas vezes o si mesmo precisa do ego para poder encarnar na vida, né? E Uhum. muitas vezes o ego é inspirado pelo si mesmo. Então, a gente percebe Maravilhoso. nesse trabalho analítico muito um cultivo dessa atitude fraterna, vamos pensar assim. E daí não é só Isso. essa fraternidade que a gente está falando com os outros, é uma atitude que acaba daí sendo em tudo que a gente faz, né? Adorei isso que você está trazendo, porque mostra para a gente, mais uma vez, né, que tudo começa dentro da psique, né? Ou seja, se a gente começa a conseguir ser fraterno com os nossos próprios elementos psíquicos, né? E fazer isso, gente, seria assim, dar voz e vez, né? A alguns elementos em nós que
estão pedindo passagem, estão pedindo participação, estão pedindo para ser ouvido e a gente ignora, ignora, ignora. Né? Quando a gente consegue ser fraterno com esses elementos, eles passam também a participar da nossa vida e a gente também consegue usar esse mesmo aprendizado, digamos assim, nas relações humanas, né? Ou seja, sejamos fraternos na psique primeiro e refletiremos isso fora, né? Automaticamente, né, Simone? Eu entendo quando você fala isso, né? Quando você fala assim, todo mundo tendo atitudes tão lindas, às vezes nem sempre, né? Às vezes só porque tá na moda, mas que legal que a fraternidade tá na moda, né? Eu já tô achando, se alguns estão fazendo só porque tá na moda, já acho melhor do que nada, assim. Mas Com eu penso certeza. que está acontecendo hoje justamente porque já há algum tempo, aí algumas décadas, a humanidade está se dedicando um pouco mais, né? Vamos pensar lá desde o início de 1900, quando Freud e Jung começaram lá nos primórdios da psicologia, né, a propor uma Uhum. questão de olhar para o inconsciente, quanto a humanidade já caminhou e hoje em dia parece que a fraternidade está fazendo mais sentido do que talvez fizesse naquela época lá, né, lá atrás, quando Uhum. começou. Porque justamente a pessoa aprende que ela precisa escutar, ela precisa ter uma humildade, que às vezes naquilo que a gente mais tem vergonha da gente, às vezes ali tem uma lição valiosa ou tem algo que eu preciso, como é que eu posso falar, que eu preciso englobar na minha personalidade, aquilo vai me enriquecer, né? Então, Uhum. nossa, Jais, eu preciso sim ler um negócio aqui, tá? Que eu acho que tem Lê que depois eu vou trazer uma fala do pessoal aqui para a gente refletir. Oi. Tá, então Não, deixa eu mas ler. pode ler primeiro. Vai lá. Tá, então são várias coisinhas, eu vou costurar elas, tá? Então, tem uma hora, né, no livro do Jung, que eu catei um trechinho aqui, que ele fala assim: a relação com o si mesmo é, ao mesmo tempo, a relação com o próximo. E ninguém se vincula com o outro se antes não se vincular consigo mesmo. É isso que você estava falando agora há pouco, né, Jaison? E Uhum. daí, eu acho interessante, né, que talvez porque a gente é muito no racional, né? Muito no lógico, né? Na nossa cultura aqui ocidental e tudo. Ele fala assim que quando, né? Eu vou ler de novo assim. Ele fala assim: quando algo sucede a alguém e essa pessoa acredita que só a ela isso pode acontecer, né? Daí ele fala assim: ela está tendo uma atitude incorreta, demasiadamente pessoal. E por isso ela é excluída da comunidade humana. Então ela se sente solitária, né? Aquela coisa de solidão, meu Deus, só comigo isso, né? Mas Uhum. depois ele coloca, né, que quem identifica a sua própria fraqueza, né? Então, eu identifico que eu tenho uma fraqueza, que eu sou frágil, que eu tenho uma falibilidade. E daí eu já lembro a Jéssica que vai falar, né, de fragilidade, não é? Eu não sei quem Uhum. ter uma live aí, depois ela vai explorar bem isso. Mas assim, quem reconhece essa fraqueza, seja uma fragilidade, seja algo feio que a gente tem, né? Quando ela consegue identificar isso, reconhecer, em alguma parte do psiquismo dela, ela se relaciona com outro em busca de apoio, né? Então, eu perceber que eu não sou perfeito, eu perceber que eu tenho as minhas dificuldades, me traz uma questão de humanidade, de pertença, porque daí eu preciso, talvez, de ajuda, de apoio, né? De Uhum. compreensão. Eu preciso que alguém me perdoe, eu preciso de uma redenção, seja o que for, Uhum. né? E é justamente nisso, né? Ela se relaciona com o outro em busca de apoio, né? E ela vai tratar esse outro Uhum. com consideração, não vai humilhar e não vai inferiorizar, porque afinal todos temos as nossas sombras, as nossas questões aí, né? Ai, que bom que tu chegou nessa frase da sombra, né, que todos temos, e o arquétipo do irmão também tem, né? E a Maria, que está aqui conosco, fez a seguinte colocação, e eu achei muito legal, que ela disse assim, né, fiquei pensando em Caim e Abel, e no lado sombrio do irmão, como também aprendemos a brigar e nos defender, né? Eu achei tão legal, porque a Maria, ela trouxe a sombra, ao mesmo tempo com aquele elemento de disputa e algo que a gente aparentemente pode ser ruim, mas ela trouxe justamente o benefício, né? De aprender a se defender com a briga, né? Sim, tem. Achei precioso. Uhum, com certeza, isso também faz parte, né? A gente tem que, para a gente conviver em comunidade, a gente tem que saber colaborar, mas também saber lidar com aqueles que não estão colaborando, né?
E a Tati também trouxe um pensamento que diz assim, né? Para ser fraterno, precisamos ser humanos. E penso que nos identificamos com o divino, né? E essa frase dela tem duas questões simultâneas, né? Porque para ser fraterno precisamos ser humanos, exatamente. A gente precisa, inclusive, aprender a ser mais humano, né? Porque quando a gente se identifica muito com o divino, a gente entra naquela solidão que a Simone trouxe muitas vezes, né? Quando a gente não pertence mais ao humano, a gente está excluso aí da comunidade, né? A gente tem a separação, o divino olhando para a criação e a criatura, né? E aí a gente não tem mais o pertencimento. Isso aparece muito, inclusive, na clínica, sabe? Porque tem muitas pessoas, às vezes, que assim estão muito trabalhando intelectualmente, estão tendo um raciocínio crítico a respeito do mundo e das pessoas, e quando elas fazem isso, elas se colocam num lugar de superioridade, muitas vezes, e aí que vem o sofrimento, porque elas não encontram nenhum lugar de comunidade, né? Elas não pertencem a mais ninguém, a mais nada. E aí não estou Uhum. falando da divindade lá tão bacana que seria o encontro com o self, eu estou falando quando a gente pega um polo arquetípico, né? Uma polarização, então, dessa jornada que daí é ruim, né? Uhum, com certeza, né? Aquela questão de se identificar, né? Eu me identifico com a perfeição, com o sou Uhum. maravilhoso, não tenho nada de errado. É bem complicado isso. Porque Uhum. se a gente for pensar na questão de conexão, né, com o divino, de se religar a Deus, a gente vê que as religiões são sempre coletivas, né? E mesmo pessoas que façam um trabalho individual, né, ela acho que não consegue avançar muito se ela não se percebe como mais uma pessoa que está aí no mesmo barco de toda a humanidade, né? Estamos no mesmo barco, né? E Uhum. se eu não tenho essa compreensão de que somos um todo, é muito difícil de eu desenvolver algo de mais profundo numa espiritualidade também, né? Uhum. Como pertencimento é importante, portanto, né, Simone? Nossa, E você com estava certeza. trazendo, acho que esse dualismo que muitas vezes a gente se depara, que é o individual e o fraterno, né? Ou o individual né? E a comunidade, vamos dizer assim. E que, claro, Uhum. precisamos dos dois. Só que o excesso de um fere o outro necessariamente, né? Sempre, né? Uma coisa que eu acabei vendo assim, Jason, é que as pessoas não estão, em geral, né, sem fazer um trabalho de autoconhecimento, não precisa necessariamente ser com psicólogo, não precisa ser necessariamente na psicologia analítica, né? Mas todas as pessoas nas vivências, né, no que passa pela vida, tem gente que para refletir sobre aquilo e aprender, e tem gente que, né, passa ao largo Uhum. e acha o bode expiatório e pronto, né? Então, todo mundo que desenvolve um pouco isso, é preciso você desenvolver um pouco isso para você poder colaborar numa comunidade. Isso foi algo que... Porque, assim, Jung, ele critica muito a massificação nos escritos dele. Por quê? Ele está vivendo ali um momento de pós-guerra, ele viu os absurdos que o ser humano foi capaz de fazer em nome de um coletivo. Pense em soldados, né? Às vezes fazendo coisas atrozes ali, né? Em nome lá da pátria dele, ou o que fosse, né? Então ele estava mais preocupado com a massificação do que qualquer outra coisa, né? Teve também ali, Uhum. né, na época em que Jung vivia e escrevia, estados totalitários e pessoas também, né, nessa questão, né, de uma manipulação da massa e etc. Então ele estava muito preocupado com isso. Mas ele coloca algo que é muito importante. Eu lembro que quando eu falei, né, para minha orientadora que eu queria escrever sobre solidariedade, ela me olhou assim, ai, mas isso não é... Porque ela tinha essa visão, a massa é ruim. E eu concordo, a Aham. massa é ruim. Mas a massa são pessoas completamente desconectadas desse si mesmo, né? São pessoas que não fazem, né? Aí essas pessoas na massa, elas se perdem e se diluem. Então eu preciso fazer um trabalho individual de diferenciação, de individuação, como o Jung Uhum. fala, né? De me haver com os meus conflitos e de achar soluções satisfatórias e de aceitar o que eu tenho de ruim e não ficar tentando passar uma imagem de perfeição. E só depois que eu faço esse trabalho que eu me torno uma pessoa realmente capaz de contribuir com o coletivo.
Se eu não faço isso, Sim. eu tô fazendo só porque é moda para aparecer, mas lá por dentro eu tô xingando o meu irmão, sabe? Eu tô com raiva, eu Uhum. tô sabotando. A gente precisa realmente fazer um trabalho assim. Então, Jung até ele propõe que mais importante é o trabalho com cada pessoa, né? É, Claro, é muito legal isso que você está falando, né? né? Tem aquela citação que eu não vou lembrar agora de cor, que, né, o principal trabalho político que a gente pode fazer para o mundo é lançar luz sobre a nossa própria sombra, né? Que é Sim, bastante isso que você está dizendo, assim. sim. E ele diz em outro momento da obra, assim, né, que o processo de individuação não nos exclui do mundo, né? Ao contrário, nos coloca verdadeiramente em contato com o mundo, né? E para Eu mim isso é... com o meu inconsciente, com o que está no inconsciente coletivo, com o si mesmo, e lá está o germe da humanidade, né? Eu estou me Ah, relacionando com aquilo que é de todos quando eu faço esse trabalho, né? aham, Eu acho muito linda, assim, tem uma frase que eu pensei no texto do Jung, que ele fala assim, contra a superioridade e a brutalidade da convicção coletiva, nada tem o homem para opor, senão o mistério de sua alma viva. Eu me arrepio quando eu leio essa. e aí eu tenho uma pergunta para a gente refletir e esclarecer aqui para quem está ouvindo a gente. Eu até tinha colocado aqui, porque como eu ia colocar a citação do Barcelos, mas tu colocou e está ótimo, né, que ele fala sobre a alma, a pergunta seria assim, né, para auxiliar os nossos ouvintes, assim, o que seria a alma na psicologia analítica, né? Que é Ah, um termo safadinho, né? é. É um termo safadinho, sim. Eu nem sei, Jason, se o Jung chegou em algum momento, em algum texto dele, a falar alma é isso, o conceito de alma é X, né? Mas Uhum. ele usa essa palavra e muitos, né, outros usam. E daí, claro, tem lá o James Hillman que fala muito de alma e etc, né? Então eu vou falar assim como eu costumo explicar, tá? Posso até estar, Ótimo. né? Mas o que eu entendo quando eu falo de alma, eu falo de coração, né? Eu falo de, eu estou entrando em contato com o que há de mais verdadeiro, de mais o essencial. As pessoas falam muito de encontrar a minha essência por Uhum. uma via amorosa, né? Eu estou encontrando. Então, muitas vezes, para simplificar, eu falo assim: aquilo que vem do coração é alma, né? Uhum. Esse coração ele não é individual, ele está conectado com todos. Ele está num senso de humanidade. Se eu sou religiosa, eu posso entender que esse coração ele é inspirado por Deus e é a minha fonte de conexão. A hora que eu entro no meu coração, eu me conecto com o divino. Eu posso pensar assim, ou eu posso pensar que o Espírito Santo me banha, né? E nutre Uhum. e alimenta o meu coração. Mas eu percebo que alma é muito relacionado com o coração e com algo vivo, pulsante, que está sempre querendo viver, querendo, né? Então, às vezes, eu tô lá tomando uma decisão e meu coração dói. A Uhum. decisão parece certa, mas o meu coração tá apertado. Escuta esse aperto do teu coração, é tua alma falando. Né? Uhum. Acho que é o melhor jeito que eu tenho para falar. Ou às vezes eu estou fazendo algo que todo mundo vai criticar, mas lá dentro tá aquela alegria, aquela coisa assim, uau, deixa assim, pum, é tua alma dizendo que é por aí, né? Porque a gente tem que pensar que cada um tem algo de valioso para trazer para esse mundo que é completamente diferente do que o outro vai trazer. Então não tem, né, uma receita que serve para todo mundo. E muitas vezes a Uhum. hora que a pessoa entra em contato com essa alma, né? Ela consegue saber o que tem mais a ver com o caminho dela mesmo, né? E acho que juntando com essa imagem que você traz de alma, assim, né, e da tua experiência com ela no teu, né, bom, no teu ofício aí, né, no teu lidar com os pacientes e tudo mais, existe também aquela ideia que ele traz, eu acho que o Jung traz, né, que eu acho espetacular, que é quando ele divide estar no intelecto, estar no corpo, estar na alma, né? E Uhum. aí ele separa assim, né, as visões de mundo, digamos assim, né, de pessoas que são muito com um olhar materialista e fixadas nisso, pessoas que estão muito no olhar intelectual e racional lógico, que também se fixam nisso. E ele diz que a psicologia analítica, ou a psicologia em si, não trabalharia com nenhum desses dois elementos sozinhas, né? Que ela trabalha numa interconexão dessas coisas,
naquilo que circula, é quase que uma corrente sanguínea da humanidade, vamos dizer assim, né, das relações, onde tudo se encontra, que seria estar na alma, né? Que a psique, ela é realmente invisível, ela é realmente não conceitual, né? E que a gente não pode, em hipótese alguma, ficar tentando nem materializar e nem intelectualizar. A gente precisa circunambular, né? A gente precisa de metáfora, a gente sempre precisa de um intermediário para poder falar dela, né? E essa, E ela quer se relacionar, né? A alma sempre nos faz a gente entrar em relação, seja com pessoas, com situações, com o que está lá dentro da gente, né? isso, Nossa, eu tinha maravilha. esquecido. Nossa, é tão fundamental isso, né? Esse em reza, esse ânima, esse intelecto. Eu tinha esquecido disso até quando eu estava falando aqui com você. Bom, mas você falou de coração, né? Né? E eu estava também pensando assim, o quanto é confundido quando se lê alma em Jung, né? Que o povo vai já direto para uma ideia religiosa, né? Uhum. E daí empobrece o entendimento. Porque daí não é de um... Né, até se a gente for de uma ideia religiosa de releger, de se ler de novo, de olhar para dentro, ok, né? Mas quando a gente vai para o estereotipo, né? Da Uhum. religião, daí a gente perde a ideia que ele está trazendo. Né? E para até ficar mais fácil, ele intercambia alma com psique, né? Ele traz isso como sinônimos, em muitos momentos, né? E uma coisa assim, quando você estava falando dessa questão, né, do... Eu nem sei por que a gente chegou na questão de alma, mas tem uma coisa, né, que o Jung fala, né, quando ele estava lá vendo, né, o que a gente faz para não acontecer mais uma guerra pavorosa, como foi, né, Primeira e Segunda Guerra, né? O que a gente precisa fazer? E daí ele coloca, né, que só uma... isso é uma citação que eu vou fazer dele, só uma mudança de mentalidade de cada indivíduo poderá levar a uma renovação do espírito das nações. Ele fala que se as pessoas estão num estado, né, Uhum. deplorável, estão raivosas, não tem como, né, a coletividade estar melhor do que isso, né? E daí ele propõe esse trabalho de desenvolvimento pessoal como algo, né, que vai realmente contribuir para o bem comum. Porque quando a gente pensa assim, eu preciso pensar em algo para o coletivo, a gente às vezes esquece de olhar para as pessoas. Às vezes naquele coletivo tem uma pessoa que está assim, tem outra que está assado, tem outra que se não der conta disso aqui primeiro nem consegue contribuir ou fazer parte dela. A gente está vendo isso hoje em dia, né? Como as A pessoas... equidade que você fala, né? Oi? Que você falou no início. A falta de equidade que você falou no início, inclusive, né? E assim, a gente está tendo que se adaptar a toda uma questão aí, né, diferente por conta, né, da pandemia e de cuidado. E daí tem todas aquelas aqui assim, o que é ideal, né, que todo mundo fizesse, pá. Mas daí tem a equação pessoal, tem cada um se relacionando com aquilo, né? Tem Uhum. gente que põe a máscara, eu já vi gente que o tecido da máscara deu alergia, a pessoa ficou com rinite o dia inteiro. Tem um que, então tem essa coisa do esse individual precisa se trabalhar para dar conta desse coletivo, né? E aí, Uhum. é um pouco assim, isso que faz eu me sentir muito feliz com o trabalho que eu faço. Eu vejo assim que, né, cada um que está ali dando conta das suas questões, claro que em busca de um bem-estar, são pessoas que vão estar melhores no coletivo, né? Oi? Ah, desculpa, deu Deu um uma problema. ligação aqui. Não, fica tranquilo. Então eu acho importante reforçar isso, sabe? Às vezes a gente Uhum. acha que a pessoa sozinha, né, com o psicólogo fazendo um processo de análise é algo muito egoísta e muito individual, né? Mas é justamente isso é necessário para que se eu quero fazer tudo em grupo, tudo no coletivo, às vezes vai faltar essa parte da equação pessoal, que às vezes é o que faz a coisa não ir para frente, né? Porque daí aquele lá que não deu conta daquilo não vai fazer a parte dele, né? Interessante. Tu ter trazido essa parte, né, da equação pessoal, do trabalho do analista como algo que aparentemente é individual, mas não é tanto assim, né?
me lembrou muito uma citação, né, da Elizabeth Laser, que diz assim, né? Quando uma alma se eleva, eleva o mundo, né? Ou Sim, seja, cada trabalho interno nosso e cada trabalho interno com o outro, né, tem reflexos no mundo depois, né? com certeza. Até quando eu falei muito de coração agora há pouco, eu estava ontem revendo assim a Marie-Louise von Franz, né? Que foi, né, colega, discípula do Jung. Ela usava uma expressão chamada liberação do coração, né? E daí ela explica o que é essa liberação do coração, né? Então ela fala assim que é só a pessoa que já deu conta, né, de se tornar capaz de conhecer os aspectos únicos da sua própria personalidade, né? Então a pessoa que já fez um processo de se conhecer, de se aceitar, de acolher sombra, né? Aquilo tudo que a gente chama de individuação, só essa pessoa que entendeu isso, ela vai poder sentir, perceber o aspecto único da personalidade alheia e amar essa singularidade, né? E ela fala assim que daí a pessoa desenvolve um amor pelo que o outro tem de mais genuíno, né? E também a gente começa a não gostar, né? Ela fala um desgostar honesto, né? Daquilo que o outro apresenta de falso. Então, se o outro está se falseando, a gente já... Isso aí não é legal. Às vezes a gente dá até um toque, assim, né? Pô, né? Respeita um pouco quem você Sim. é, né? E ela fala que isso faz vir à tona, que eu vou citar ela, tá? Isso faz vir à tona o que o indivíduo realmente é, ou o que a natureza quer que ele seja. Esse é o amor verdadeiro, o amor que cura e faz do outro uma pessoa inteira. E eu percebo que muitas vezes a gente, no trabalho com cada um dos nossos pacientes, a gente está num exercício de amor, né? Às vezes a gente ama primeiro a, a essência daquele paciente e vai mostrando para ele como aquilo é valioso, né? E isso inspira essa pessoa a se relacionar com isso e amar também, né? Uhum. Como esse processo de acolhida do outro, né, e de amor, e daí a gente não está falando, a gente está falando justamente talvez esse amor fraterno, né, como é curativo, né, como Oh, isso é, é um bálsamo para a alma do outro. sim. Muitas pessoas, elas nunca tiveram esse tipo de acolhimento em algumas questões, né? E a hora que Uhum. alguém fala, não, tudo bem, olha só, né? Aquilo desabrocha de uma forma tão bonita. Então, eu acho que realmente, voltando lá para o que a gente estava falando no começo da conversa, né? Quando Otávio Paz propõe que a humanidade precisa caprichar na fraternidade, eu acho que é um pouco isso, está faltando, né? Acho que agora já não está mais faltando tanto, né? Tá ficando na moda, tá ficando legal, mas as pessoas precisam. Quanta gente, né, que às vezes tá indo uma vida sofrida, tá passando por tantas questões, porque nunca ninguém chegou assim, sabe? Deu um abraço, deu um tapinha no ombro e falou: não, tudo bem, nossa, faz Uhum. parte de ser humano passar por essas coisas. Olha aqui, tá, isso aqui é ruim, mas olha aqui, tem esse outro lado aqui que é legal. Às vezes a pessoa nunca teve isso, né? Tiveram até que inventar um outro nome, né, que é para, eu estava pensando assim, como as pessoas hoje em dia ouvem pouco, né, escutam pouco. E, e eles até criaram esse termo da escuta ativa, né? Ou Uhum. seja, da escuta presente, que a pessoa esteja realmente ali ouvindo de fato, e não ouvindo como se fosse um pano de fundo e depois repetindo só suas próprias questões. Sim, sim, sim. A Von Franz já falava isso, né? E porque assim, se eu leio sobre escutativa, então agora eu vou ser um expert em escutativa, eu vou praticar a escutativa. Eu não consigo fazer isso se eu não tenho um interesse genuíno pela pessoa que está ali na minha frente, né? Isso é uma coisa que Exatamente. eu tenho, não tem teoria que me faça, né? Se eu não estou nem aí para a pessoa que está na minha frente, eu não vou fazer a escutativa. Então eu tenho que abrir o meu coração, eu tenho que ter uma vontade de estar ali com o outro, de dedicar Aham, atenção, um me importar genuíno por esse outro. Aí a escutativa vai acontecer, né? Tem aham. pessoas que precisam exercitar e aprender isso, mas não tem como, né? Faz parte, né?
Aham. E de novo apareceu aí, né? O coração, o amor e a fraternidade como ingredientes é, indispensáveis, inclusive no trabalho da análise, né? Sim, sim, sim. E a gente entende que o trabalho da análise está aí, né, a serviço aí de algo que é muito maior, né? E quando eu penso em fraternidade como arquétipo, né, isso foi uma coisa que assim foi muito satisfatório quando eu me dediquei um tempão lá para ler um monte de coisa, escrever meu TCC e tudo, porque eu tinha pensado em falar disso justamente porque eu tinha achado isso lindo, né? E daí, uma coisa assim que me deixou muito feliz foi perceber que a partir do momento que a gente entende a fraternidade como arquétipo, né, como arquetípica, e a gente percebe realmente, né, na história da humanidade, quantas pessoas falando de fraternidade, ansiando por isso e esses ideais. E o ser humano é falho, a gente não consegue, né? A gente está muito longe disso, um ou outro lá, né? Mas isso é um tema, né? Não só aqui entre a gente, mas na humanidade inteira. Então a gente percebe realmente que é algo arquetípico. E a partir do momento que é algo arquetípico, é algo passível de se encarnar e se realizar, né? Então, se eu pensar num futuro, numa humanidade mais fraterna, mais colaborativa, né, onde não tem lá tanto o princípio do poder, né, e tem o amor, né, é possível, né? A partir do Uhum. momento que é arquetípico, é possível. Né? Então, às vezes, quando a gente está meio desesperançado, vendo algumas coisas pavorosas que a gente vê por aí, eu acho que é muito reconfortante a gente pensar que, assim como o mal é arquetípico, a fraternidade também é, né? Uhum. Olha só. A Tati trouxe aqui uma frase do Thomas Moore, né? Sobre cultivar a alma, observando como a natureza nos fala, né? E essa frase de cultivar a alma, ela é muito boa, né? Porque é o exercício que a gente tem que fazer todo dia, tanto na análise de fato como conosco mesmo, né? Que a gente costuma sempre escorregar muito facilmente para as demandas externas. E claro, a gente precisa delas também, né? Mas os cotidianos, muitas vezes, eles podem ficar ausentes desse cultivo de alma se a gente descuidar, né? Então é muito bem-vinda essa frase, né? Que a gente precisa manter esse cultivo da alma o tempo todo. E isso é um trabalho, né, Simone? É Sim, importante entender que isso não é simplesmente um estado, um, uma meditação, né? Cultivar a alma é trabalhar mesmo, gente. É o tempo todo ficar atento, se dispor, ouvir com atenção, né? É juntar todos esses elementos aí que a gente está falando e utilizar no dia a dia, né? claro que a gente tem momentos que a gente desfruta disso, né? E eu gosto da palavra cultivo, né? O Thomas More foi muito feliz quando ele usou essa palavra, porque é bem isso, né? A gente vai lá, cavoca a terra, planta, e daí tem que molhar e tem que cuidar, e aquela plantinha vai brotando, mas daí tem uma hora que eu colho, né? Tem uma Aham. hora, né, entre safra, né? Eu já plantei, ainda não tá na hora de colher, que eu tenho que ficar quietinho e esperar, né? E eu acho que o nosso trabalho, né, no processo de individuação tem muito disso. Tem momentos que eu tô lá me batendo, eu tô lá embaixo de chuva de pedra pondo uma lona para proteger a plantinha, né? Tem Aham. horas que eu tô, né, num perrengue danado, mas tem horas que eu também tenho que esperar um pouco acontecer. E tem horas que o fruto já tá ali. Então eu percebo que algumas coisas no início é muito trabalhoso, mas depois a gente constrói aquilo na gente. E começa a ficar um pouquinho mais natural também, né? Aham. Até porque se você for pensar, né, às vezes tem algumas coisas que eu não tô nem construindo, eu tô só destruindo coisas meio deturpadas aí que eu criei em mim para deixar aquilo que é mais natural aparecer, né? Esse senso de, né, tô destruindo aí alguns conceitos e tudo. Não, peraí, deixa eu fazer diferente, daí eu me policio. Quando eu vejo aquilo tá natural também, né? Muito legal. Por isso que eu gosto do diálogo, né? Dialogar sobre o assunto sempre faz com que a gente não fixe, né? Num único aspecto, por exemplo, do processo, né? Quando eu falei do trabalho, você trouxe os outros elementos importantes, né? Que
além do trabalho, tem o desfrutar, tem o esperar, tem, né? Não é uma coisa só. Precisa de vários elementos aí para o cultivo. Sim, sim. Né? A gente tem pouco tempo, tá, Simone? Voou, eu sei. Nós temos aí cerca de 3, 4 minutos. Tá. E eu tenho alguns elementos, de repente a gente vai conseguir juntar eles agora na nossa fala do final aí. Um deles, que eu acho que ficou implícito, mas de repente vale a pena a gente falar, é como é que fica a projeção em relação à fraternidade, né? Como é que a gente enxerga isso? E junto com essa projeção eu coloquei assim o preço da ajuda, né? Porque fraternidade lembra muito essa colaboração, né? E o Uhum. trabalho lembra que tem, né, tem um preço, por exemplo, para receber o serviço ou auxílio, né? E às vezes nas relações humanas a gente vê isso, né? Uma fraternidade que não é lá tão espontânea, né? E que ela fica sob guardada por um interesse. E o Tá. último elemento que eu queria ainda juntar aí é fraternidade versus sororidade, né? Esse termo sororidade que a gente tem escutado muito, né? E que é um resgate do feminino, né? Fraternidade, né? Irmandade, mas é usada para o masculino, né? E soror, e sororidade, portanto, é utilizado para o feminino. E como a gente está vendo esse resgate do feminino aí, né? Ainda bem, eu queria só te ouvir falar um pouquinho também sobre o termo, Tá. tá? Eu Então, esses adoro três elementos. sororidade, Jason, adoro. E eu nem imaginava que fraternidade se remetesse ao masculino. Eu preciso até rever isso aí, tá? Porque na minha cabeça era assim, fraternidade é para todo mundo, né? Porque é irmão e irmã, né? Quando eu falo irmão, irmão Sim. e irmã, eu tenho irmã, eu tenho irmão, eu tô numa irmandade, nessa irmandade tem todos os sexos possíveis, né? Então, eu acho muito lindo essa bandeira da sororidade. E eu acho tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu acho que isso tinha que se expandir para todos, né? Não só entre Uhum. mulheres, entende? Eu acho que a mulher tem, né, o feminino, não vamos falar da mulher, o feminino tem uma atitude mais de eros, de conexão, de cuidado, de acolhimento, as imagens, né, de feminino. Então, nesse sentido, que eu acho que essa sororidade tinha que ser para todos, para todo mundo, entre todos, né? Uhum. Homens, mulheres, todos agindo assim, né? Então eu não vejo fraternidade versus sororidade. Eu vejo que são palavras que estão falando de uma mesma coisa e que a gente nunca tem a palavra perfeita para falar da coisa, sabe? E a gente vai buscando, né, as palavras assim. Nossa, Uhum. Jais, o que mais que era que se tinha falado antes? A gente falar um pouquinho sobre a projeção e fraternidade e a questão do interesse, o preço da ajuda, né? Tá, Que aparece nesse campo também. tá. Interesse, preço, eu entendo como troca, né? E eu exercito isso na minha vida, né? Sempre que eu pago por um serviço, está sendo uma troca, eu estou grato por aquilo que eu recebi, né? Sempre que eu estipulo antes, olha, vai ser tanto e tudo, eu penso muito nessa questão de troca. A gente tem o dinheiro, o cartão de crédito que facilita um pouco essa situação, né? Porque às Sim. vezes o que o outro teria para me dar, eu não vou ocupar e tudo. Então, o dinheiro. Então, eu não vejo como algo. Eu acho que vai um pouco da atitude de cada um em relação ao dinheiro. Como eu entendo aquilo, né? Se eu sou uma pessoa que quer acumular, guardar, ou se eu sou uma pessoa que também pensa, não, peraí, esse dinheiro tem que circular para trazer prosperidade para outras pessoas. E não que necessariamente eu tenha que fazer trocas, mas acho que é um pouco uma questão. O dinheiro é algo que a gente criou, né? Dinheiro, cartão de crédito, transação bancária. Eu acho que é um pouco a atitude de cada um, né? Se eu estou Exato. pagando por um serviço, grato por aquilo, e nossa, eu espero que você aproveite, né, da melhor forma isso que eu estou dando aqui em retribuição. Se eu tenho essa atitude, as coisas fluem de uma forma diferente, né? E a Muito legal, sim. questão, acabei não nem falando, né? Vai Mas tá, acabar, Simone. porque assim, né? Eu só 20 vejo segundos. em mim, né? E eu Eu vejo quero te quando. agradecer muito, 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 muito pela tua Oi? participação. Acabou? Tá, 15 segundos. Vou Então mandar um tá. beijão. Beijo. Obrigado, pessoal, por todo mundo participar. E até a próxima sexta, Valeu. né? Até. Obrigado, Simone.